Israel Adesanya e Paulo Borrachinha estão em alta, afinal de contas eles devem se enfrentar em breve, então não tem como não falar disso e é disso que eu vou tratar aqui nesse vídeo. Mas dessa vez eu vou trazer aqui os dados do UFC, tanto de um lado quanto do outro. Então vamos aos fatos, aos números, o que não depende da minha opinião. E no final também eu vou falar quem é favorito segundo uma bolsa de aposta que já colocou a luta lá. Tem várias bolsas pelo mundo, algumas se antecipam, então já acabam colocando e eu vou trazer para vocês aqui esse favoritismo. Então, só para avisar, esse vídeo aqui são sobre os fatos e não sobre a minha opinião sobre a luta. Isso eu vou fazer lá para frente, quando a luta já estiver marcada, aí eu faço aquele vídeo de análise onde eu dou o meu palpite, dou os meus motivos e etc, né? Então, vamos aqui aos números oficiais do site do UFC. Começando do lado do atual campeão linear, Israel Adesanya, golpes significativos conectados por minuto, ou seja, quantos golpes ele solta, que são significativos, né? Não só aqueles toquinhos e tal, ele conecta por minuto 4,47 golpes, é uma média muito boa, uma média alta, né? É um valor mais alto do que a maioria dos atletas, só que o Borrachinha é um cara que é excepcional nesse número, né? O número dele é 8,83, é mais alto inclusive do que muitas meninas, né? Porque as mulheres geralmente têm um volume mais alto, só que ele mesmo assim é mais alto do que a maioria das mulheres. Aliás, eu nem lembro de muito número maior que o dele, então realmente é um número absurdo, o volume de jogo dele é absurdo. Tem os contras, né, o gás e etc, mas como eu disse, eu não vou entrar na subjetividade, eu vou me manter aqui nos números, né. Os golpes absorvidos por minuto, o Adesanya também tem um número muito bom, ele absorve por minuto em média 2,07 golpes, então ele por minuto conecta 4 golpes e meio e recebe 2, então ele conecta mais do que o dobro do que ele toma, é isso que interessa, né, não adianta você conectar um monte e tomar um monte, ou conectar pouco e tomar a mesma coisa do tipo, enfim, deu para entender. Do lado do Borrachinha, por exemplo, ele recebe por minuto, né, ele absorve por minuto, em média, 5,79 golpes, então é um número também muito alto, e é exatamente o que eu acabei de dizer. Ele conecta quase 9, o que é excelente, só que ele recebe quase 6, então não é muito bom. Beleza, ele conecta mais do que ele toma, isso é legal, né? Mas receber 6 golpes praticamente por minuto é complicado. O lado bom é que ele mostrou até hoje que ele tem queixo, então ele tem absorção para isso e aí compensa, né? Mas realmente não é muito bom esse número, né? Média de quedas, a gente tem aí os dois com 0, em média a cada 15 minutos, 0 quedas, os dois não tentam aplicar as quedas, só que média de finalizações, o Adesanya tem 0,22 a cada 15 minutos, quase nada, mas tem alguma coisa, enquanto o Borrachinha tem 0 também, nunca tentou finalizar ali, pelo menos nas lutas no UFC, né? Então, os dois não usam quedas, os dois não buscam praticamente finalização, então a luta entre eles deve ser ali estritamente na trocação, né? Agora, voltando ao número de trocação, a gente tem a defesa dos golpes significativos, ou seja, ali na luta em pé, quantos golpes eles conseguem se defender. Então, o Adesanya tem um número muito bom, um dos mais altos que eu já vi, que é 69%. Então, ele se defende muito bem dos golpes. Se você jogar 10 golpes no Adesanya, você vai acertar ali em média 3. De 10 golpes, você vai acertar em média só 3. Então, realmente é muito efetivo, enquanto o Borrachinha tem 51% de defesa. Então, metade dos golpes que você jogar no Borrachinha, você vai acertar e metade ele vai conseguir se defender, né? Então, ele realmente também tem uma defesa boa, mas é uma defesa ali na média dos demais lutadores, né? A maioria dos lutadores tem isso, 49, 50, 51, 53, tem tudo essa média, e lutadores muito bons, expressivos, como Anderson Silva, que é um cara que também se defende muito bem dos golpes, etc. Geralmente esses caras têm 60, 65, o Adesanya tem 69%, quase 70%, é realmente um número bastante alto, né? E claro, tem os motivos, né? Envergadura, a agilidade dele, etc. Então, o controle ali da distância, é um cara da trocação, enfim, né? Agora vamos para a defesa de quedas. O Adesanya, que inclusive esse é o atributo mais importante para os dois, afinal de contas os dois são puramente strikers, pelo menos até hoje, né? E o Adesanya tem 85% de defesa de quedas, que é um número muito
muito bom e o Borrachinha também tem um número muito bom, que é 82%. É quase que um empate técnico aí. O Adesanya tem uma leve vantagem, mas os dois têm uma taxa muito alta e é por isso que os dois estão subindo cada vez mais, porque os dois são excelentes trocadores que têm uma excelente defesa de quedas. Aí fica difícil de parar esses caras, né? Agora, na média de knockdowns, temos 0,88 para o Adesanya, enquanto o Borrachinha tem 2,1. Então, assim, a média de knockdowns do Borrachinha é muito mais alta, é mais do que o dobro aí do Adesanya. Então isso mostra que realmente ele tem um poder nas mãos de nocaute, de knockdown, de causar danos, de fazer o adversário sentir muito maior do que o Adesanya. O Adesanya pode sim ter aquele poder de nocaute, como mostrou contra o Whittaker, ele realmente consegue nocautear com um golpe, só que é mais ali na precisão, né? Pegar no ponto certo, no momento certo e acabar nocauteando. Só que o Borrachinha, com essa média de knockdowns, fica visível como não é só a precisão, ele realmente tem um punch, ele realmente tem uma força muito forte, então ele consegue te dar knockdowns de N maneiras, né? O golpeando no corpo, golpeando no rosto e etc, ele consegue te derrubar. Ele não depende só daquele golpe cirúrgico, como o Adesanya é um cara que, em teoria, depende mais, porque ele precisa mais da precisão do que a força, porque a força ele realmente não tem tanta, né? Ele não é aquele cara que tem o punch de força física, aquele poder todo, aquela explosão muscular, que é o que o Borrachinha tem. A característica do Borrachinha é essa, né? Agora, o tempo médio de luta, a gente também tem uma diferença muito grande, né? O Adesanya tem um tempo médio de 13 minutos e 42 segundos contra 5 minutos e 21 do Borrachinha. E é justamente isso que eu acabei de citar. Por quê? Porque um é explosão. Então, ou o Borrachinha explode e ganha logo, né? Nocauteia ali, enfim, faz o cara passar um apuros, por isso que a luta dele acaba rápido, ou ele acabaria, entre aspas, perdendo. Nunca perdeu, né? Pelo menos não no cartel profissional, perdeu lá na época do TUF, mas no cartel profissional nunca perdeu, então por isso que ele tem essa média de luta baixa, porque geralmente ele entra lá e resolve logo, né? Porque ele é explosão pura. Enquanto o Adesanya é um cara que ele consegue ditar o ritmo da luta. Então ele tem a opção de ou acabar com a luta rápido, se ele quiser, ou deixar a luta durar, né? Então, geralmente, como ele controla a distância, como ele tem condicionamento físico, como ele precisa buscar o golpe ali mais certeiro e tal, isso às vezes acaba levando mais tempo. Então, ele não é aquele cara que precisa entrar e matar logo. Ele pode ali ir dosando, ele pode ali estudando, enfim, ele pode ir conquistando os planos. É um cara que pode, né? Ele tem essa possibilidade por ter mais condicionamento físico, né? Por ser um cara que tem um físico com menos músculos, então que consome menos energia, consegue ter uma estratégia diferente, né? Uma estratégia mais a longo prazo, o que o Borrachinha geralmente não tem. O Borrachinha é o cara do sprint ali, né? Para entrar e acabar com a luta de uma vez, e por isso que faz lutas emocionantes, né? Agora, continuando aí nos golpes, né? Na luta em pé, a gente vai pegar aqui quantos golpes cada um conecta por posição. Então assim, em pé, quantos golpes eles conectam em pé, quantos golpes eles conectam no clinch e quantos eles conectam no solo. É meio óbvio qual é qual, né? Onde tem mais, né? Então, em pé, é claro que os dois têm mais. O Adesanya conecta aí 84% dos golpes dele em pé, enquanto o Borrachinha conecta 75%. No clinch, o Adesanya conecta 13% contra 14% do Borrachinha. Então no clinch os dois têm um empate técnico, né? Em pé o Adesanya tem mais. Por quê? Porque no solo o Adesanya só conecta 3%, enquanto o Borrachinha conecta 11%. E por que tem essa diferença? Você pensa, mas o Borrachinha não derruba, como que ele conecta no solo? Porque geralmente ele bate, o adversário sente e vai a knockdown, ou seja, ele vai ao chão, e aí o Borrachinha vai para cima e bate no cara enquanto ele tá no chão. E aí geralmente o juiz para por nocaute técnico. Então ele tem alguns golpes ali no solo por conta disso, porque ele acaba dando knockdown e acaba batendo, né? O Adesanya é mais difícil, né? Se o cara vai pro chão, geralmente ele já pode ir nocauteado, né? É difícil ele ficar dando knockdowns e ele ir pra cima ali e bater no cara, né? Às vezes ele deixa o cara levantar, enfim, por conta disso, né? Agora vamos aos golpes significativos que são conectados em cada área do corpo do adversário. Então, na cabeça, no corpo ou nas pernas, né? O Adesanya conecta 53% dos golpes dele na cabeça, enquanto o Borrachinha conecta 56%. Então é quase que um empate técnico. O Borrachinha conecta um pouco mais na cabeça. No corpo, o Adesanya conecta 19% contra 41% do Borrachinha. Então o Borrachinha explora muito mais a linha de cintura do que o Adesanya. O Adesanya não é um cara que mira muito ali a linha de cintura, então ele é um cara que mira a cabeça o tempo inteiro. Então isso é um ponto onde você pode acabar usando, claro, no caso do Borrachinha, né, para a luta contra o Adesanya. Então, por exemplo, o Borrachinha, na minha opinião,
é um cara que não mexe muito a cabeça. Contra o Adesanya pode ser mortal, porque ele só mira a sua cabeça. Então, assim, é preciso, ainda mais porque tem menos envergadura, mexer a cabeça. Por isso que eu achei legal esses dados, né? Dá pra você traçar ali a estratégia, né? O que você pode fazer, onde que você tem que evitar, por isso que eu acho legal. Nas pernas, a gente tem aí o Adesanya conectando 28% dos golpes dele. É quase um terço, né? Quase menos, né? Mas enfim, só pra gente ter uma noção, né? É quase isso. Então, é bastante coisa, né? É bastante coisa. Um pouco mais do que um quarto, né? Fica mais fácil assim. Então, é bastante coisa. A cada 4 golpes, praticamente um é nas pernas. Então, o Adesanya usa muito isso. Como eu disse, é um cara que tem muita envergadura, mede muito bem a distância. Então, é aquele cara que usa chute baixo, aquele cara que usa o pisão no joelho. Então, mais um número interessante. Já do lado do Borrachinha, ele é um cara que tem apenas 3% dos golpes na perna. Isso é mais um ponto importante para o Borrachinha analisar na hora de enfrentar o Adesanya, porque o Adesanya, por ser um cara grande, que mede a distância muito bem, que tem envergadura grande, o ideal é o quê? É você minar a perna dele, para ele parar quieto, para você poder acertar ele. Só que se o Borrachinha só tem 3% dos golpes conectados, como que ele vai fazer para parar o Adesanya? Ele precisa chutar a perna do Adesanya, ele precisa minar essa movimentação, senão vai ficar difícil de encontrar ele ali. Isso não é uma coisa que ele faz muito, então pode ser aí que seja mais um caminho, né, para o Borrachinha explorar no camp dele para tentar parar o Adesanya. Então, assim, são pontos que mesmo a gente, claro, não conseguindo adivinhar o futuro, não ter bola de cristal, a gente consegue ver cada coisa, né? Então, tipo, esse cara tem mais movimentação, então esse aqui precisaria necessariamente chutar um pouco as pernas ali para minar. Só que geralmente o que a gente pensa? Não pode chutar muito, porque o outro cara é do wrestling. Então tem tudo isso para entrar ali na análise, né? No caso do Adesanya, pode chutar a perna dele, porque ele não vai te segurar sua perna para te derrubar, né? O máximo que ele pode ali é tentar segurar para entrar com algum contragolpe, né? Mas chute baixo é mais difícil de você segurar, né? Se for ali na batata, né? Na panturrilha, se for na coxa, é mais difícil de segurar. Chute alto na linha de cintura, beleza, né? E indo agora para as bolsas de apostas, tem uma bolsa que já aparece essa luta, que é o site chamado Bet Online, então já tem esse confronto lá, e o Israel Adesanya aparece como favorito, com 61%, um favoritismo bem razoável a favor do atual campeão. Mas e aí, qual que é a sua opinião? Vendo aqui os dados do UFC, mudou a sua opinião ou não? Enfim, deixa aqui nos comentários quem você acha que leva essa luta, se o brasileiro consegue trazer o cinturão de volta para o Brasil ou se o atual campeão consegue manter o seu cinturão. Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Tem vídeo novo todo dia e, claro, também deixa o seu like aí no vídeo se você gostou, né? Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!